Cumprimentamos a todos aqueles que acompanham através da Rede Novo Tempo ou da RCS, o programa Bíblia Aberta, agora que nos aproximamos do meio do mês de março e, consequentemente, do final do trimestre, em que estivemos juntos partilhando um assunto relacionado à gestão, à mordomia daquilo que Deus coloca na nossa mão. Temos a certeza absoluta que aquilo que temos aprendido a partir da Sagrada Escritura tem sido muito útil como conselhos, recomendações e algumas ordens de Deus também para aquilo que é a nossa vida prática, pessoal, de familiar, de igreja e também como sociedade. Hoje nós temos um assunto que tem como título Devolver. Vamos ver o que isto quer dizer e contamos com a companhia do Fernando Ferreira, mais uma vez bem-vindo. Fernando, devolver, em uma frase, qual seria um resumo daquilo que nós vamos ver hoje? Porque devolver pode ser muita coisa, não é? Quando nós olhamos para esta lição e refletimos sobre este estudo, a primeira coisa que nós temos que devolver, e ninguém refila, é a vida. Todos temos que devolver a vida. É uma fatalidade, não há hipótese. Não há. Nós devolvemos a vida. Temos que devolver a vida em determinado momento da nossa existência e também temos que considerar tudo quanto a vida contém. Quer dizer que nós vamos ter que devolver os filhos, vamos ter que devolver a casa, vamos ter que devolver a conta bancária, vamos ter que devolver tudo. Portanto, tudo é do Criador e há um momento da devolução. E às vezes isto custa-nos muito porque nós parece que temos alguma coisa. E quando chega a altura de devolver percebemos que não temos nada. Portanto, é uma reflexão muito, muito interessante e a Bíblia, mais uma vez, ajuda-nos a refletir profundamente sobre estas questões. Ou seja, o estudo desta semana vai não fazer uma retrospectiva, mas vai olhar para a frente. Exatamente. Não é? Vamos tentar perspectivar aquilo que pode estar à nossa frente. E quanto ao que está à nossa frente, e o Fernando ter dito que nós até a vida temos que devolver, levantam-se aqui algumas reflexões que até podem ser filosóficas, não é o objetivo nosso, mas podem ser, como por exemplo, será que eu vou morrer cedo demais e deixar alguém sem cuidados? Será que eu vou durar muito tempo e eu vou ser um peso para alguém? Será que alguma doença me vai atingir e eu não sei o que é o dia de amanhã, alguma incapacidade? São perguntas pertinentes e com propósito e que devemos refletir nelas. O que acha? Estas perguntas refletem medos. São medos que com que o ser humano se depara. Mas o texto que nós encontramos de Apocalipse 13 tem uma afirmação que para algumas pessoas pode parecer uma coisa estranha, mas o que diz lá é: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. De felizes. E diz que é uma voz do céu que dizia isto, não é? O apóstolo João ouviu isto. Ora, aqui vai-nos falar na felicidade no momento da morte, quando a morte se aproxima. Há pessoas que nem querem ouvir falar na morte. Como é que nós podemos encarar esse momento, o final da nossa vida, de uma forma serena, de uma forma tranquila? Há aí uma nota, há um comentário, mais um comentário que nós não podemos dispensar, que é de Ellen White, que diz o seguinte: todos estes temores são originados por Satanás. É o inimigo que faz com que estes... E depois tem uma frase que para mim é incrível. Ela diz: caso tomassem a atitude de Deus, que Deus deseja que mantenham, os seus últimos dias seriam os melhores e os mais felizes. Curioso. Quer dizer que a velhice, o fim da vida poderia ser e deveria ser um momento feliz. Quando nós olhamos para trás e olhamos o nosso passado e quando nós temos a possibilidade de estar gratos a Deus por tudo quanto tivemos ao longo da vida e nós percebemos que o fim da vida está a chegar, nós temos que ter uma maturidade espiritual muito grande. Eu gosto muito de um texto que eu lia muito para as pessoas, cheguei a estar com algumas pessoas no momento final das suas vidas, e um texto que me inspirava é o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum porque tu estás comigo, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que estes temores acontecem quando nós pensamos que temos o controle nas nossas mãos, mas nós temos que ter o controle nas mãos de Deus. Quando o bom pastor dirige, quando nós sentimos o seu cajado, quando nós sentimos a sua vara, nós sentimos a sua presença. E, portanto, nenhum de nós passou por aí.
mas devíamos preparar-nos para que estas palavras tivessem um cumprimento verdadeiro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Há pessoas que se arrepiam. Eu gosto muito de ir ao cemitério. Eu, no cemitério, tiro lições incríveis. Quando eu vejo pessoas muito mais novas que eu que lá estão, eu dou graças a Deus, porque ao fim e ao cabo Deus já me deu mais uns anos de vida. Quando eu vejo pessoas muito conhecidas e célebres que ali estão, eu penso sempre, todos vamos parar ali. Quer dizer que, aliás, já o sábio Salomão dizia que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa onde há festa. Né? Quer dizer, o luto, a morte, não é nada de maior nesta vida de pecado. Temos é que pensar no que está para além e com esta serenidade, isto tem que ver com a gestão da vida. Pedir ao Senhor que nos dê serenidade nessas horas e não precisamos estar preocupados se vamos ter dinheiro até ao fim da vida, se vamos morrer antes de fazer algumas coisas que queremos. Uma ocasião Jó disse, Deus o deu, Deus o tirou. E Deus o tomou. Portanto, esta serenidade é a que nos inspira a palavra de Deus. Muito bem. E oxalá que nós possamos compreendê-la e vivê-la quando chegar os nossos momentos mais dramáticos. É uma ótima reflexão de entrada para o que nós vamos abordar no estudo esta semana. E o Fernando dizia aí uma coisa que é o controle da vida. Na verdade, Deus é que controla a vida toda. Deus é que tem a última palavra, por assim dizer. Em Lucas, no capítulo 12, e eu vou ler apenas os versículos 19 e 20, Lucas 12, 19 e 20, alguém diz assim, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ou seja, não precisas ter preocupação nenhuma com o futuro, tens tudo assegurado para muitos e muitos anos à frente. Mas Deus lhe disse, portanto a resposta da parte de Deus, isto com relação a sermos nós a controlar ou ser Deus a controlar. Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Deus está aqui a ser indelicado com uma resposta destas, o que é que isto quer dizer? Deus está a ser realista. Porque a verdade é que a pergunta que mais me impressiona aqui é a pergunta que Deus faz ao homem. O que tens preparado para quem será? Isso. O que nós temos para quem será? Há coisas que me impressionam a mim. É ver casas que se vê que foram casas, às vezes, de pessoas que viveram bem na sua época e agora estão abandonadas. Quer dizer, as pessoas foram, as pessoas viveram, amaram, tiveram os seus filhos, a sua vida ali, e eles foram. E aquelas casas, às vezes, parecem mansões, acabam por não estar a ser aproveitadas, por qualquer razão, mas a verdade é sempre esta, e a pergunta é sempre esta, o que tens preparado para quem será? Isso. Será que nós temos de estar preocupados com isso? É isto que a nossa lição nos ajuda a refletir. Devíamos ter alguma preocupação, não tentando controlar, mas fazendo uma gestão correta daquilo que temos, da vida e do que a vida contém, como dizíamos inicialmente. Essa gestão inspirada por Deus deve estar presente em todos os momentos da vida, mesmo nos finais. Eu apreciei particularmente aquilo que o Fernando disse, que das reflexões que lhe sugerem quando chega a um cemitério, não é? Sendo que nós, infelizmente, temos de frequentar cemitérios, porque é como disse o Fernando na introdução, e eu acrescento, se Jesus não voltar antes, todos nós iremos parar a um cemitério. No Salmo 49, versículo 17, diz, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Devemos ter a noção de que, de facto, temos que gerir o que temos agora na nossa mão, preparando e precavendo o futuro, mas sem aflição e sem perturbação. Porque quando chegar o dia em que tudo definitivamente terminar, apenas uma e só uma coisa importará, não é verdade? Claro, esta ideia de posse é uma ideia muito pecaminosa, porque na verdade nós não possuímos nada. O que nós possuímos durante um tempo. Tudo fica. Há outros textos aqui, por exemplo, o Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Portanto, todos estes textos nos mostram que a nossa vida é breve
e deve ser vivida nesta perspectiva do tempo e da eternidade. Acha que aqui podemos aplicar aquela frase de Jó em que ele diz: nu saí do ventre da minha mãe? Ou seja, ele estava exatamente a ir neste princípio que estamos aqui a falar, não é? Exatamente. Portanto, ele tinha essa noção e nós temos. Quer dizer, nós, se formos realistas, temos, porque sabemos que ao falecermos, que tudo deixa de nos pertencer. Pronto. Mas o problema é que às vezes a nossa ligação às coisas é tão forte que ocupa o lugar que nós devíamos ter, vamos voltar a temas anteriores, na ligação com Deus. Deus em primeiro lugar, e as coisas vão sendo resolvidas. Portanto, gerir cuidadosamente aquilo que com que Deus nos abençoou, a ideia de parceria. Deus foi meu parceiro a vida inteira, e agora que chega o momento final deixa de ser? Não, ele continua a ser o meu parceiro. Então, e o meu pastor, como dizia o Salmo 23. Muito bem, vou-lhe fazer uma pergunta. Quer isso dizer, Fernando, que eu não devo ter nenhuma preocupação com aquilo que será o destino de algum bem que eu possa ter depois da minha partida? Quer dizer que eu posso ser desleixado quanto a isso, deixar as coisas, vou usar uma expressão nossa, à sorte, ao alheio? Ou será que eu posso ter algum tipo de planeamento também para depois da minha partida? Essa é a nossa dificuldade, mas é a realidade que nós descobrimos na palavra de Deus. Porque se Deus nos pede para gerir, Ele pede para gerir enquanto estamos, enquanto temos capacidade de gestão. E realmente há pessoas que têm um tipo de gestão há instituições, por exemplo, fundações, de pessoas que já partiram há muitos anos e que ainda hoje são um benefício para a sociedade. Temos grandes instituições no nosso país, como o Gulbenkian e outras, que são pessoas que tiveram essa visão. Eu vou gerir depois de partir, quero que os meus bens sejam geridos de maneira que possam ser de muita utilidade, uns na área da saúde, outros da educação, com as crianças, com as crianças abandonadas e outros. Há pessoas que tiveram essa visão, porque se preocupam. Uma boa gestão tem que ver não só com a vida presente, mas terá que ver com a continuidade. Se o Fernando quiser usar um exemplo que é muito próximo, aliás, mais próximo não pode ser, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode mencionar o caso de Ellen White, uma fundadora da Igreja que teve o cuidado de deixar registado o que ela gostaria que os depositários da sua obra fizessem depois da sua partida. Portanto, houve uma preparação prévia para a gestão depois da partida. É nesse sentido que está a comentar. Isso é muito interessante. Eu não vou mencionar nomes, mas aqui na Zona Norte temos uma família, que era uma família que não tinha filhos, e que quando eles partiram, eles ofereceram os bens que possuíam. E hoje temos uma instituição de assistência social bem equipada nessa casa. Temos dependências para jovens, para apoiar as atividades de jovens. Temos um auditório. Porquê? Porque aquelas pessoas, onde é que iria cair aquela herança se eles não tivessem tido esse cuidado? Nem sabemos, Nem sabemos. Não é? Agora, esse caso concreto que estamos a mencionar, foram pessoas que eram pessoas muito simples, mas tiveram essa visão. E eles já partiram há muitos anos. Mas ainda hoje, aquela sua dádiva é de utilidade para a sociedade em geral. É para a Igreja, mas sobretudo para a sociedade em geral. Quer dizer que essa perspectiva é muito interessante e que realmente vale a pena refletir sobre ela. Eu gostaria que o Fernando comentasse aqui um texto que nós encontramos em Provérbios 27, não vou ler o texto todo, aqui apenas uma parte, Provérbios 27, que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Claro que aqui está contextualizando aquilo que era a realidade dos tempos em que o livro de Provérbios foi escrito, não é? Mas isto, no fundo, o que quer dizer é: procura conhecer o estado da tua propriedade, dos teus bens, não é? Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. É muito importante esta frase. E duraria a coroa de geração em geração. O que quer dizer isto de procurar conhecer o estado das tuas ovelhas ou da tua propriedade e dos teus bens? Isto tem a ver com gestão aqui também. Tem que ver com gestão e tem que ver com uma questão que às vezes nós não temos muito hábito de fazer. Há pessoas que não sabem as contas do mês. Agora, esta gestão é uma gestão inteligente, uma gestão cuidada, porque nós devemos saber o que temos e o que não temos.
Além disso, também, há bocado falava-se noutra questão do planeamento para o fim da vida e para o que se passará com os bens para além da nossa vida. Isso tem que ver com a nossa cultura. Nós não temos uma cultura muito organizada, nem para fazer o orçamento da família, nem para pensar em termos de testamento. Quando falamos em termos de testamentos, em termos de prever o futuro, digamos, dos bens, nós ficamos um bocado com algumas limitações. Mas, na verdade, esse é um pensamento muito interessante, é uma questão cultural. Devemos saber gerir a vida presente e gerir aquilo que, na medida do possível, aquilo que se passará depois da nossa partida. E, portanto, aqui ajuda-nos a perceber que nós devemos ter uma vida cuidada, bem registada, bem orientada. Isso faz parte de um planeamento. No universo tudo é bem planificado. Se não houvesse uma planificação no universo, tinha catástrofes aí cósmicas, mas nada sai do seu lugar. Tudo funciona com uma precisão incrível. E a nossa mente, estando ligada à mente do Criador, também deve ser uma mente organizada em todos os aspectos da nossa vida. Sabe que eu, por uma questão profissional, eu com alguma frequência sou confrontado com casos que têm a ver com gestão de bens e de propriedade depois do falecimento, não é? E nem sempre é fácil. Claro. Nem sempre houve esse planeamento prévio, nem sempre há entendimento, nem sempre há o altruísmo que às vezes é necessário para desbloquear alguma situação, e isto já implica aqui o assunto da semana anterior, que é a cobiça e tudo mais. E estou convencido, na linha do que estava a dizer, que esse planeamento e essa preparação ajuda a prevenir alguns problemas para a frente. Até porque não se trata, e completando agora o versículo que pedi ao Fernando para comentar anteriormente, não é? De olhar para a nossa propriedade, o versículo 27 de Provérbios 27 diz que haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Ou seja, quando fazemos esse planeamento, quando fazemos essa preparação, também há uma promessa de Deus de que Ele não nos vai faltar com nada. Claro, porque esta gestão ajuda-nos a ter uma filosofia de vida muito particular. Há pessoas que não têm qualquer tipo de gestão e então vivem a vida mesmo sempre dependendo de emergências, sempre com imponderáveis. Portanto, a palavra de Deus aconselha-nos a ser pessoas organizadas, ponderadas, a prever, a fazer orçamentos, a saber com o que vivemos, enquanto vivemos e mesmo depois. Como é que vão ser aplicados aqueles bens, aqueles recursos que eu acumulei? Se eu puder decidir de uma forma positiva, há tantas coisas, tantas instituições, e a Igreja em si, que realmente, se nós somos parceiros, até o último momento nós estamos envolvidos na mesma obra, os nossos objetivos são os mesmos, e então também pensaremos na obra de Deus quando chegar esse momento final, assim como pensaremos na nossa família. Uma coisa não tira o lugar da outra. Claro, nós, se formos recorrer ao Antigo Testamento, nós vemos várias vezes, sem ter que citar aqui exemplos específicos, de patriarcas que, ao aproximar-se o final dos seus dias, deixaram instruções para os seus descendentes, divisão de terras, por exemplo, não é? E muitas outras coisas, justamente dentro deste princípio que está aqui. E quanto a esta situação da iminência da partida que nós já falamos, há alguns princípios que nós podemos tirar aqui de alguns versículos que nós lemos da Escritura, que eu vou pedir ao Fernando para comentar. E o primeiro é Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, e já vem na linha do que dissemos anteriormente, em que o apóstolo diz: nada trouxemos para o mundo, e é manifesto, ou é claro, que nada podemos levar dele. Mais uma vez, ter que gerir, ter que planear muito bem aqui. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. Vou parar por aqui. A Bíblia está a dizer que nesta gestão, neste planeamento, devemos ter em mente aquilo que perdura, aquilo que fica para sempre, e não a palha que se desfaz aqui e que nunca mais existe, é isso? Houve uma expressão que eu usei há instantes, que é: nós devíamos gerir para o tempo
e para a eternidade. Esta é uma visão que só uma pessoa que é crente pode ter, porque há pessoas que nem acreditam na eternidade, que nem acreditam que depois que pensam que chegou ali na sepultura e tudo acaba. Mas não é verdade. Quer dizer que, segundo a palavra de Deus, nós devíamos gerir enquanto vivemos e pensar que ainda podemos continuar a ser uma influência positiva mesmo quando a nossa vida termina. Na verdade, o problema que temos falado aqui noutros momentos é que estas posses podem absorver a nossa mente. Mas não tem que ser assim. Deus quer que nós sejamos uma bênção. Aliás, o Abraão devia ser uma bênção para todas as nações à frente dele. É verdade. E nós devíamos ser uma bênção para aqueles que são descendentes, que são nossos descendentes, deviam beneficiar do esforço que nós fizemos ao longo da vida, mas também devemos pensar em Deus, que nos deu a vida e que nos deu toda a capacidade para nós desenvolvermos e conseguirmos ter sucesso nela, e no momento de partida devolver, como dizíamos, a vida, porque isso nós nem sequer discutimos, porque temos que devolver, mas também discutir aquilo que o Senhor, devolver aquilo que o Senhor nos ajudou a ter durante a vida, gerir de uma forma correta. Na introdução à lição, quando estávamos a começar, eu disse que pode haver aquela apreensão dos últimos anos da nossa vida, como é que nos vamos manter. Eu confesso que não é uma preocupação que eu tenho hoje, não é? Mas talvez, eu nunca sei o dia de amanhã, claro. Mas talvez aquelas pessoas mais idosas, já na fase da sua aposentação, admito e entendo que tenham estes pensamentos mais e que se ocupem mais disto. Como é que eu me vou manter? Como vou viver? Quem cuidará de mim se eu necessitar? Porque há muitos idosos que dependem de uma terceira pessoa, naturalmente, não é? Provérbios 30, versículo 8, diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Isto tem a ver um pouco com o assunto da semana passada. E depois diz assim: não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então, quer dizer, o sábio diz que nem quer ser pobre, nem quer ser rico. Então ele quer ser o quê, afinal? Ele quer ter suficiente. Na verdade, nós ficamos preocupados se pensamos que vamos ficar demasiado pobres, ou pensamos que onde é que devemos gastar aquilo que temos. Aliás, o problema daquele homem que foi chamado louco é porque ele estava preocupado em gastar tudo quanto tinha enquanto vivia, né? Há pessoas também que querem ver se gastam o mais possível. E há muitas pessoas que fazem isto hoje. Depois da reforma, então gastam fortunas porque eles querem gastar o que têm mesmo, querem gozar a vida, como se diz, né? E não há mal em a pessoa viver bem, se tem essa possibilidade, mas isso não devia tornar a pessoa obcecada por isso. Tem que haver esse equilíbrio, pensar nele, sim senhor, pensar nos seus, pensar na obra de Deus, pensar na grande comissão que é levar o Evangelho a todo mundo. Portanto, pensar nisso de uma forma equilibrada até ao fim. É isso que nos é sugerido. Diga-me a sua opinião sobre uma coisa que me ocorreu agora, à medida que vai falando, vai surgindo na minha mente. Jesus, peço desculpa, disse para nós olharmos para as aves do céu e ver como Deus cuida delas, que não falta nada. E depois disse que nós valemos muito mais do que as aves do céu. Não deveria isto ser uma segurança de que, se formos fiéis, independentemente daquilo que nos acontece, seja na nossa velhice, até seja na nossa juventude, não é? Mas se calhar nos últimos dias, na velhice, não é? Que é se calhar mais contextualizado ao assunto esta semana. Não deveria ser isso, essas palavras de Jesus, uma segurança de que, independentemente daquilo que nos acontece, há um Deus que cuida de nós, que sabe quais são as nossas necessidades e que providencia em nosso favor. Não é esta também uma questão de confiança? É uma questão de confiança, é uma questão de princípio, é uma questão de mente. Eu gosto muito de uma frase de um autor, que é um autor cristão, que ele diz que Jesus, que pegou em homens simples, porque eram pescadores, outros não, mas uma boa parte deles eram pessoas simples, e quis fazer deles engenheiros do pensamento. Quer dizer que Deus quer que nós tenhamos uma forma de pensar lúcida, tranquila e segura. Segura porque nos seguramos nele, lúcida porque somos iluminados por ele, e portanto é uma visão diferente do mundo, e isto vai nos ajudar a enfrentar estas situações, e este texto é muito interessante, mostra a lucidez. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. É isso. Nós não precisamos nem de querer ser muito ricos, nem, também não vamos desejar a pobreza. Claro. Mas o salmista também diz que nunca viu a descendência do justo a mendigar o pão. E portanto isso deve nos dar tranquilidade. É uma questão de pensamento, é tal
o tal pensamento que Cristo quis trabalhar. Ele quis trabalhar a forma de pensar do ser humano e nós precisamos de ajudar-nos a moldar por ele e pela sua forma de ver. Há aqui um apelo a sermos contentes e felizes com aquilo que Deus nos dá, sem ser os cobiçosos e os avarentos que vimos a semana passada. Esse é o contexto do apóstolo, e o apóstolo Paulo fala nisso, a aprendermos a viver, a contentar com aquilo que temos. Agora, em relação a contentar com aquilo que temos, há aqui um outro texto que eu vou mencionar, que encontramos em Eclesiastes, capítulo 5, e no versículo 10, não é? E que diz, Eclesiastes 5, 10, também palavras do sábio. Claro. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Olha que coisa curiosa, não é? Quando nós gostamos de uma coisa, aparentemente queremos ter muito, não é? Claro. Mas aqui diz, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem amar a abundância também nunca se fartará de renda. E tudo isto é vaidade. A palavra vaidade é vazio. É oco, nada. É oco, não é nada. Mas isto cá está, um assunto que temos já falado recorrentemente, que é a questão da idolatria. Quer dizer, o amar ao dinheiro cria na nossa mente um desejo por dinheiro que não há mais nada que o dinheiro. E então torna-se um ídolo. Esse é um problema. Portanto, de qualquer maneira, a palavra de Deus ajuda-nos a ser comedidos, a ser equilibrados e a ser dependentes de Deus. Em relação à gestão que o Fernando falou anteriormente, há aqui um comentário de Ellen White em que ela diz o seguinte: vi que muitos sonegam a causa de Deus. Sonegam é uma palavra forte aqui, não é? Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Há aqui uma repreensão quando nós retemos em vez de sermos os liberais e os altruístas que Deus pede. Claro, é tal oração de Davi: ajuda-me, livra-me da soberba. Quer dizer, esse é um problema. Ela continua, nesse mesmo texto diz, mas essa caridade de leite de morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da sua vida. Quer dizer, estamos a falar aqui em testamentos, tal, isso é uma coisa que pode acontecer, deve acontecer, mas o importante é que nós mesmo durante a nossa vida tenhamos este espírito de contribuição, de apoio, de parceria com Deus para que a sua obra se realize, para que o conhecimento da sua palavra e do Evangelho chegue a todo lugar. Isso deve ser feito enquanto a nossa vida. Quando partimos, aí há que continuar a fazer uma gestão cuidada, exatamente como fizemos antes, mas não deixar de a fazer só porque estamos a chegar à última hora. E às vezes a última hora é tão súbita que não dá para gerir coisa nenhuma. Portanto, é por isso é que ela fala aí, e se fala aí em testamentos, fala-nos em pensarmos como gerir o que temos. E aquilo que deixaremos de ter, também ainda temos uma palavra a dizer, podemos ter uma palavra a dizer para fazermos essa gestão. Devemos saber fazer isso agora, enquanto temos o discernimento e a capacidade para o fazer. Fernando, existe aqui um legado que Deus nos deixou, não é? E eu vou citar o Salmo 24, versículo 1, porque ainda estou a pensar naquilo que o Fernando disse anteriormente já, que de facto tudo pertence a Deus, não é? E nós apenas, quando nós usamos aqui as expressões o que temos, o que possuímos, bom, na verdade isso é tudo condicionado ao facto de Deus ser o dono de todas as coisas, naturalmente, não é? Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Hebreus 3:4: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Estes dois versículos demonstram claramente que em todas as fases da nossa vida, incluindo o mundo que está à nossa volta, não apenas o dinheiro na conta bancária, não apenas a propriedade, que são os nossos terrenos e as nossas casas, ou até os nossos carros, seja lá o que for, tudo o que está à nossa volta também pertence a Deus e também nos foi dado na nossa mão para nós sabermos administrar. Claro. O conceito de propriedade, temos falado nisso diversas vezes, é um conceito que já tem que ver com a nossa humanidade, com a nossa humanidade decaída devido ao pecado.
Porque, efetivamente, nós não somos. Eu não sei se o Adão e Eva diria que era o dono do jardim. Jardim do Éden. Eu acho Não que temos nenhuma indicação. Eu penso que não. Ele foi lá posto para cuidar, ele todos os dias se encontrava com Deus, pela viração do dia era visitado. Pronto, ele não estava preocupado com ser dono, mas ser um mordomo, era isso, não é? Ser um parceiro de Deus. Ele ficou ali para viver com Deus, para cuidar das coisas de Deus, e não era das coisas dele. Isto mostra uma distorção na nossa mente. Porque, efetivamente, como dizem estes textos claramente, nada é nosso. O que é nosso? Nosso é aquilo que nós conseguimos agarrar quando os nossos olhos se fecham. E o que nós conseguimos agarrar é nada. Os dois outros versículos que temos aqui nos nossos apontamentos, que podemos mencioná-los apenas para fortalecer o que acabamos de dizer, Salmos 50, 10, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. E Gênesis 14, 19 diz que abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Não era Abraão, que era o possuidor dos céus e da terra. Claro. E quando nós vamos, o Fernando mencionou o Jardim do Éden, quando nós olhamos para o relato da criação no Jardim do Éden, quando Adão e Eva surgiram, já estava lá tudo. Claro. A única coisa que surgiu depois de Adão e Eva foi o sábado, foi a única coisa que surgiu. Mas até isso é uma questão temporal, não é uma questão material, não é? Portanto, tudo o que havia lá da criação, ela já estava lá antes de Adão, que surgiu primeiro, não é? Adão aparecer. E antes de aparecer Eva, Adão já era o gestor daquilo que lá estava, porque foi nomear os animais, portanto já estava a cuidar da propriedade, eu vou usar esta palavra, que Deus lhe tinha dado. Mas, mais uma vez, devemos deixar aqui perfeitamente claro e indiscutível que o mundo que nos rodeia, o universo que nos rodeia, nós exploramos o mundo que está à nossa volta. Nós usamos os recursos fósseis, os recursos naturais que temos à nossa volta. Nós conseguimos fazer este comentário aqui e chegar à casa das pessoas porque nós estamos a utilizar os recursos que a própria natureza nos permite e que nós manipulamos para isso. Qual é o conceito central aqui no meio disto tudo? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso ponto e a nossa função aqui no meio disto tudo? Nós, pensando no título deste estudo, que é devolver, né? Estamos a falar em devolver, penso que podemos resumir a ideia a muitos conceitos que temos desenvolvido ao longo destes 3 meses. Nós somos mordomos, somos gerentes das coisas de Deus, somos seus parceiros. E quando o fim da nossa vida chega, é muito lógico que nós, depois de assegurarmos o bem-estar da nossa família, que faz parte, é o nosso dever primeiro, né? Que os filhos, que os descendentes fiquem bem, que nós devolvamos o resto a Deus. O resto, que resto? Na proporção em que o Senhor puser no nosso coração. Já falamos nisso quando foi das ofertas. Deus não pede nada específico, mas há pessoas que dão as suas ofertas porque dão com alegria, porque acham que devem dar a Deus, oferecer a Deus, por tanto que o Senhor lhe tenha dado. No fim da vida, devíamos pensar nisso. Ver, primeiro, organizar a nossa vida, os nossos descendentes, possam beneficiar daquilo que nós podemos que beneficiem, e depois devolver também a Deus uma oferta de gratidão por toda a vida que Ele nos deu. Acho que isso que é tão lógico, tão simples, né? E que não há nada escrito, não há nada estipulado, não há um dízimo aqui. Que Deus deixa o nosso critério, o nosso coração, é isso? Mas isto depende da benevolência, da boa vontade de cada um e sobretudo dessa ligação que mantém com Deus, dessa filosofia de vida, porque é um estilo de vida, ao fim e ao cabo. Se viveu com Deus toda a vida, vai agora no momento da morte deixar de estar com Deus? Não. E a sua obra, os seus planos de Deus continuam a ser prioritários na sua vida, e Ele vai fazer com que todos fiquem bem, a família fica bem, porque às vezes há famílias que é tão difícil gerir depois da morte de alguém, não é? Devia haver um espírito um espírito superior, inspirado por Deus, para que as coisas se giram bem a favor da família, a favor da obra de Deus, e a pessoa descanse e possa dizer como o Jó: Deus o deu e Deus o tomou. Nós já dissemos anteriormente também que, na verdade, Deus nos abençoa também com bens materiais para nós podermos, por nossa vez, abençoar os outros, dar seguimento à bênção, como uma ocasião ouvi dizer. Fernando, na sua opinião, quais são as vantagens
de nós nos darmos a este tipo de atitude, de entregar aos outros, não é? De favorecer o nosso próximo, no fundo. Quais são as vantagens e os benefícios que temos com isso? Eu penso que, sobretudo quando estamos a falar numa altura de despedida, essas vantagens são imensas e são a única oportunidade de sermos úteis. Porque a pessoa que vai terminar a sua vida não vai usar mais nada do que tem. Agora, pode ajudar a família, quem sabe, e tantos fazem isso, pode ajudar um jovem a acabar a sua formatura, pode ajudar uma escola a poder ser mais útil à sociedade, pode ajudar instituições que ajudem os mais desfavorecidos, e a pessoa pode ter essa noção, quer dizer que conseguiu ser útil. Há pessoas que pensam, e aliás a nossa lição tinha um comentário de um indivíduo que pensava que a melhor maneira de gerir era quando fossem a pagar o funeral dele, já não houvesse cobertura para o cheque, porque ele tinha gasto tudo. Não é essa aliás, essa era a perspectiva do homem louco, não é? Era come, bebe, gasta tudo. Para ti. Gasta tudo. É E depois quem vier que se arranje. Não, a perspectiva do cristão, do crente, é esta. É realmente continuar a viver, a ser útil, não só aos seus, como também àqueles que mais necessitam, e, sobretudo, poder ver isso. Se a pessoa faz isso em vida, em vez de ser no último momento, né, pode ver um jovem a terminar o seu curso, a terminar a sua carreira, a fazer... E, portanto, é uma forma de gestão muito interessante. Evita contendas entre os familiares e portanto, é uma maneira diferente de terminar os dias da vida na Terra. Eu ouvi uma história recentemente, talvez o Fernando até a conheça, mas ouvi há alguns meses atrás, de uma família, isto foi nos Estados Unidos, em que já na sua aposentação, lá está, na última fase da vida também, que quiseram fazer uma oferta à igreja, neste caso, como devolução, vou usar a palavra desta semana, mas também como reconhecimento pelas bênçãos que quiseram dar. E foi uma oferta muito avultada. Claro que, como já dissemos, o princípio não importa se a oferta é grande ou pequena. Claro. Aquela viúva colocou as moedinhas que tinha e Deus a valorizou muito. Mas era uma oferta extremamente avultada e que quiseram oferecer. Então contactaram diretamente a Igreja Mundial que recebeu a oferta. E então no relatório, o tesoureiro apresentava, no relatório, aquela oferta a Igreja decidiu colocá-la para apoiar as missões pelo mundo. Ou seja, alguém que trabalhou a sua vida toda, Deus abençoou com aquela prosperidade e quiseram passar para outros. Porque aquele valor que acabaram por oferecer, podiam ter ficado com eles. Claro. Podiam ter passado 6 meses de férias em lugares paradisíacos, podiam ter feito isso, e era legítimo, que era o fruto do trabalho deles. Mas quiseram oferecer, quiseram dar. E aquilo foi entregue, certamente em locais que fazia mais falta para a missão da igreja, e a missão da igreja pode não ser essencialmente evangelística, pode ser humanitária, social também, e acabaram por beneficiar outros. Ou seja, esta devolução que nós fazemos, ela é extremamente espiritual, de princípio moral, porque tem a ver com, e é a pergunta que eu faço em comentário final já mesmo, tem a ver com nos desprendermos de nós próprios e Deus dizer assim, por vossa própria escolha, sejam iguais a mim próprio, que me desprendi e que me ofereci. Então agora vão e façam o mesmo. Claro que quando nós refletimos sobre estas coisas é muito interessante, porque nós se olharmos para a Bíblia, nós encontramos grandes homens já com muita idade, de muita utilidade, não só no aspecto financeiro, mas dando os seus talentos, tudo quanto possuíam. Por exemplo, o Daniel, quando ele escreve os últimos capítulos do seu livro, ele tinha mais de 80 anos. O João do Apocalipse também era um homem com perto de 90 anos. Ou seja, usou o seu intelecto para passar aos outros. Continuou a ser útil até ao fim. Há pessoas que depois da reforma começam a pensar em gastar enquanto estão, porque depois tudo fica cá. Vão morrer, tudo fica cá. É assim que as pessoas pensam. A perspectiva cristã é diferente. Nós devemos oferecer o que temos, o nosso tempo, as nossas capacidades, os nossos recursos, sempre da mesma forma que fizemos ao longo da vida, pensando nos nossos, pensando naqueles que têm mais necessidade, pensando em Deus. Esta é a forma de gestão que a Palavra de Deus nos recomenda. Acho que é um bom resumo das ideias que apresentámos durante esta semana e que certamente podem ajudar
não apenas aqueles que já se confrontam com este tipo de pensamento e de raciocínio, mas as famílias e todos de uma forma geral. Agradecemos mais uma vez e nós marcamos encontro na próxima semana para mais um estudo sobre o assunto que nos ocupa durante este trimestre. Desejamos para todos a continuação das maiores bênçãos de Deus.